Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nessa aula vamos reconhecer relações de causa e consequência, refletir sobre as orações subordinadas adverbiais causais e consecutivas, também refletir sobre relações temporais, reconhecer o uso da vírgula em orações subordinadas adverbiais. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Não adianta você mudar o seu sorriso se o seu veneno é o mesmo. Dá uma olhadinha naquela cobra ali. Lembrando que isso aqui é uma montagem, gente. Ninguém colocou dentadura na cobra. Foi só uma edição de imagens. A cobra não foi prejudicada. Mas o que isso aqui quer dizer? Que às vezes a gente quer ficar bonito por fora, mas por dentro continua sendo uma pessoa ruim, amargurada, que só vê o lado ruim das coisas. Aquela pessoa venenosa, sabe? Que está sempre criticando o outro, está sempre dando ali uma pontinha de ironia para fazer mal para o outro. Não seja essa pessoa. Lembre ali da cobra que mudou o sorriso. Não adianta você ser bonito por fora e por dentro não ser bonito. Tem um velho ditado que diz assim: por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. O que isso quer dizer? Que às vezes a pessoa é muito bela, muito arrumada, mas por dentro ela não é tão bonita. O que isso quer dizer? Que ela não é uma boa pessoa, que ela não é agradável, que ela não é simpática, que ela só reclama. Não seja essa pessoa. Cuide de você por dentro e por fora também. Essa é a dica que eu dou para você hoje. Aparelho nos dentes, antes motivo de piada, agora é moda. Sorriso metálico virou moda. O que quer dizer sorriso metálico? É uma metáfora para aparelho nos dentes, né? Aparelhos para os dentes têm borrachas coloridas e em forma de bichos. São feitos com material que brilha no escuro e glitter. Com tanta novidade para atrair as crianças, ferros na boca não são mais motivos de piada como eram há pouco tempo. Além de acessórios fashion, que quer dizer da moda, o aumento do uso fez com que os aparelhos não parecessem estranhos. Antes, eles não eram tão comuns. O tratamento era mais caro e acreditava-se que era preciso esperar os dentes permanentes para usá-los. Essa ideia mudou. Os dentes são como planta. Quando nasce torta, é mais fácil corrigir antes que cresça, diz Inês Virginia Zampieri Boff, especialista em ortodontia, que é a correção dos dentes infantil. O Brasil começou a produzir aparelhos, o que os tornou mais baratos. Antes, eles vinham de outros países. Então, qual o motivo pelo qual era mais caro antes? Porque eram importados. Agora que são fabricados no Brasil, se tornaram mais baratos. Vamos pensar juntos. O uso do aparelho dentário virou moda porque apresenta novidades que atraem as crianças. Então, o uso do aparelho virou moda, é uma consequência. Apresenta novidades que atraem as crianças. Essa é uma causa. Então, aqui nós temos uma oração subordinada, adverbial, causal. A oração de tal tipo indica causa, motivo que acarretou a ação descrita na oração principal. São introduzidas por conjunções e locuções conjuntivas, subordinativas, adverbiais causais. Porque, que, pois, já que, visto que, uma vez que, pois que. Atividade. Há uma ideia de causa e consequência em qual dessas orações que eu irei ler agora? Os aparelhos estão mais coloridos, mas nem todo mundo gosta. Ou, as crianças gostam dos aparelhos porque são coloridos. Qual dessas eu tenho uma relação de causa e consequência? Escreva lá no seu caderno e eu já retorno.
Na primeira, eu tenho a conjunção mas, que indica uma oposição. Então, não é essa. É a segunda que tem ali o porquê. As crianças gostam dos aparelhos porque são coloridos. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Como vimos, em toda causa existe uma consequência. O uso do aparelho virou moda, é consequência, que foi causado pelo quê? Apresenta, porque ele agora apresenta novidades que atraem as crianças. Essa é a causa. Então, a causa que gerou a consequência de atrair a atenção das crianças é o fato de apresentar novidades atrativas para essas crianças. Nesse caso, a primeira oração é consequência da segunda. Os aparelhos coloridos atraíram as crianças, tanto que viraram moda. Então, nós temos a primeira. Os aparelhos coloridos atraíram as crianças. Essa é a causa. Vamos ver a consequência. Tanto que viraram moda. Essa é a consequência. Vamos fazer diferente. Os aparelhos viraram moda. Consequência. Porque são coloridos e atraíram as crianças. Ok? Oração subordinada adverbial consecutiva. Orações desse tipo atribuem uma consequência ao ato da oração principal. São conjunções e locuções conjuntivas subordinativas adverbiais consecutivas. Que nome grandão, né? Mas calma, elas são introdutórias de consequência. É o que precedido de tal, tão e quanto. Pode ser, então, tal que, tanto que, tão que. Também o sem que, de forma que, de maneira que, de modo que. Vamos ler ali. Ela começou a usar aparelho cedo, de modo que hoje tem os dentes alinhados. O de modo que introduz, então, uma consequência. Qual foi a consequência dela ter começado a usar aparelho cedo? Os dentes hoje são alinhados. Ele estudou tanto para a prova, de modo que foi bem. Então, qual foi a consequência de ter estudado? Foi bem na prova. Então, nós vamos analisar as orações subordinadas adverbiais consecutivas, que são aquelas que introduzem uma consequência, por meio de conjunções ou locuções conjuntivas que indiquem consequência. Então, eu tenho sempre estabelecida uma causa e uma consequência. Atividade de número 2. Vamos reler. O Brasil começou a produzir aparelhos, o que os tornou mais baratos. Antes vinham de outros países. Qual a consequência de o Brasil começar a produzir aparelhos? O que aconteceu depois que o Brasil começou a produzir aparelhos e parou de exportar? Escreva lá no seu caderno, eu já retorno comentando. Vamos analisar? Os aparelhos ficaram mais baratos. O fato de o Brasil produzir aparelhos levou a uma consequência, que nesse caso
foi baratear, né, os aparelhos. Então, antes, como vinha exportado, ele vinha mais caro. Daí agora que ele é produzido no Brasil, ele ficou mais barato. Então, essa é a consequência. Qual é a consequência de produzir no Brasil? Ficar mais barato. Qual é a causa de ter ficado mais barato? Tá produzindo no Brasil. Então, aí sempre tem esse par de relação de causa e consequência, tá? Atividade de número 3. Releia o trecho. Além de acessórios fashion, o aumento do uso fez com que aparelhos não parecessem estranhos. Antes, eles não eram tão comuns. A partir de que momento os aparelhos passaram a ser mais comuns? O que esse antes indica? Quando que eles passaram a ser mais comuns? Escreva lá no seu caderno e eu já retorno. Você escreveu? Vamos dar uma olhadinha? A partir do momento que o uso se tornou comum, os aparelhos passaram a não ser tão estranhos. Então, o que esse antes indica? Que quando ele não era comum, era estranho para as pessoas e aí acabavam botando apelidos em quem usava aparelho. Aí, quando mais gente começou a usar, ele deixou de ser estranho, tá? Vamos pensar juntos. Os aparelhos deixaram de ser estranhos quando as pessoas começaram a usar. Os aparelhos deixaram de ser estranhos. Fato passado. Quando mais pessoas começaram a usar? Marca temporal. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Essa é uma das mais fáceis. Se tem uma marca de tempo, aquilo que antes era advérbio de tempo, agora vai ser oração subordinada adverbial temporal. Então, quando eu tinha lá marcas de tempo em orações mais curtas, em períodos simples, eu tinha um advérbio de tempo, locução adverbial de tempo. Agora eu vou ter uma oração subordinada adverbial temporal, uma das mais fáceis, tá? As orações subordinadas adverbiais temporais exprimem circunstância de tempo. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que. Percebam que são expressões que indicam tempo e elas vão introduzir ali uma oração. Qual que é a diferença de quando eu tenho no período simples? Lá no período simples eu só tenho uma marca de tempo como adjunta de nominal ou como adjunta adverbial. Mas aqui eu vou ter ela introduzindo uma nova oração. Por isso que daí é uma oração subordinada adverbial temporal, tá? Atividade de número 4. Vamos ler. Há uma oração subordinada adverbial de tempo em é melhor usar aparelho do que ficar com dentes tortos ou é melhor usar aparelho quando os dentes ainda estão crescendo. Qual das duas possui uma marca de tempo e aí é uma oração subordinada adverbial temporal?
Escreva no seu caderno e já retornamos conferindo a resposta. Qual delas você escreveu? É aquela que tem o quando, óbvio, que é uma marca temporal. Então é a segunda, é melhor usar aparelho quando os dentes ainda estão crescendo. O quando indica um tempo, por isso, oração subordinada adverbial temporal. Muito bem. Agora vamos observar aqui. Oração subordinada adverbial e a pontuação. Você tem facilidade em pontuar? Colocar vírgula, ponto? Você tem essa facilidade? Não tenho, professora. Então preste bastante atenção. Nas adverbiais, mesmo não sendo cunho obrigatório, é sempre recomendável utilizar vírgula para separar da oração principal. Então, quando eu tenho ali uma oração que indica um tempo, é legal colocar entre vírgulas, entendeu? Não é obrigatório, mas fica melhor. Quando se usa aparelho cedo, vírgula, fica mais fácil alinhar os dentes. Viu? Que foi separado por vírgula. Todo aquele bloco que indica um tempo foi separado por vírgula. Fica mais fácil, fica de melhor leitura, tá? Contudo, se a oração subordinada vier depois da principal, a vírgula pode ser dispensada. Fica mais fácil alinhar os dentes quando se usa aparelho cedo. Nesse caso, o quando, ele está ali servindo como elemento de coesão. Por isso que é dispensada a vírgula. Fica melhor, é como se ele colasse ali as duas orações, né? Na outra, ele não cola porque ele está no início. E aí, as duas orações ficariam juntas ali, sem essa conjunção, aí fica necessário colocar uma vírgulazinha para eu fazer a coesão. No entanto, no segundo caso, como quando está lá no meio, ele dá uma quebrada aí nesse meio da oração, e aí fica dispensado o uso da vírgula, tá? Atividade de número 5, vamos reler. A vírgula foi corretamente empregada em quando era jovem usou aparelho ou quando vírgula era jovem usou aparelho. Gente, essa tá muito fácil. Escrevam lá no seu caderno, daqui a pouquinho eu retorno comentando.
Nesse caso, toda a expressão temporal precisa vir entre vírgulas, não só o quando. Então, a correta fica: quando era jovem, vírgula, usou o aparelho, ok? Na aula de hoje, nós analisamos as causas e as consequências dentro de um texto e refletimos sobre as orações subordinadas adverbiais causais e as consecutivas. Então, existe ali, sempre que existe uma causa, existe uma consequência. Então, vamos lembrar lá. Aconteceu algo porque isso. A causa daquele algo era uma outra consequência. Então, eu tenho uma causa e uma consequência. Elas sempre vão trabalhar juntas, ok? Depois, nas orações subordinadas adverbiais temporais, eu vou ter marcas de tempo. Aquilo que antigamente era, você estudava como locução adverbial de tempo ou como advérbio de tempo, e lá no período simples era somente um advérbio, era um adjunto adverbial de tempo, agora é uma oração subordinada adverbial temporal. O que isso quer dizer? Que ela é uma oração maior, que tem um outro verbo, mas tem o mesmo significado. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Até a próxima!